Sejam muito bem-vindos, guerreiros, em mais um encontro de direito administrativo para agora tratarmos acerca dos princípios. Gente, amo! Por quê? Porque quando a gente fala de princípios, ele resolve muita coisa na hora da prova. Às vezes você está lendo uma questão que você não entendeu nada que a questão está falando. Se você souber os princípios de cor e salteado, e sim, você vai decorar isso daqui, você não erra a questão, você não perde a questão. Lembrando, gente, que princípios é aquilo que você deve praticar, seus loucos. Princípios devem ser praticados. Na tua vida particular, princípio ou você tem ou você não tem, não é assim? Ou você concorda ou você não concorda. Em direito público, nós temos os princípios, de forma muito objetiva, elencados lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Lembra o que é caput, né, seus loucos? Nessa altura do campeonato, vocês já sabem o que é caput, pelo amor de Deus! O que vem lá no comecinho, ponto 37 até os 2 pontos. A administração pública admitirá, dentre outros, os seguintes princípios: qualidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, segura aí. Só que lembrando, gente, que a administração pública, como já bem vimos, sempre pensa na coletividade. Os princípios são explícitos na nossa Constituição Federal. Eles estão destacados lá. Eles existem, estão escritos lá. Vamos começar com o primeiro deles, princípio da legalidade. Olha a diferença da legalidade para o público e para o privado. Privado, você só vai fazer aquilo que a lei diz que você tem que fazer, certo? Se não tiver lei, está tudo bem. Direito público, não. Direito administrativo, você tem que fazer o que a lei determina ou autoriza. Caso contrário, você está cometendo uma omissão. Como assim, professora? Direito administrativo, tudo tem lei, tudo tem norma, tudo tem regras. Direito administrativo sempre vai ter regras. Professora, caí de paraquedas aqui, estou no meu primeiro dia de trabalho e já tenho um BO. Como que eu vou resolver? Chama o mais louco lá, mais antigo da casa. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. O que você não pode é ficar quietinho, omisso, porque você vai responder por isso caso você faça isso. Entenderam? Literalmente falando do princípio da legalidade. É o princípio básico de todo o direito público. A doutrina costuma usar a expressão enquanto na atividade particular tudo que não está proibido é permitido, na administração pública é o inverso. Só pode fazer o que a lei permite. E tudo que não está permitido é proibido. Eu vou além. Eu coloco que a legalidade é tudo que você tem que... Princípio da legalidade, que a lei autorize ou determine. A atuação do administrador deve ser confrontada com a lei. É o corolário do próprio Estado do Direito, submete a conduta da administração à vontade e alcance de lei. Legalidade para o cidadão, ausência de lei gera faculdade de... Legalidade para a administração, só o Estado pode atuar mediante lei e só o que a lei determina ou autoriza, na ausência, não pode fazer. Tipo um resumex aí do princípio da legalidade, tá, minha gente? Gente, vamos de novo lá. Em direito administrativo, vocês vão ouvir o termo vinculado ou discricionário. Vinculado é tem que fazer. Então, por exemplo, no edital de vocês está previsto, tem lá descrito, que vocês têm que apresentar alguns documentos na data da posse. É vinculado, ou você leva essa documentação,
ou você não participa das próximas fases da entrada na administração. Porque na administração é assim, ó, que é o chamamento, posse levar a documentação que você disse que tinha no ato da inscrição. Por fim, você começa a trabalhar, que é o exercício, tá? Lá no seu edital tem que você, um dos itens, né? Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo B. Ah, professora, estou fazendo o meu teste aqui, darará, no Detran. No dia que te chamarem, você já tem que ter a carteira em mãos. No ato da inscrição não precisa, mas no dia que for a posse, que você tem que assinar a tua documentação, né, que vai gerar o teu vínculo com a administração, é um ato vinculado. Ou você leva CNH, seu louco, ou você não vai. Ah, professora, eu estou com o protocolo perdido, não sei o quê. Tudo bem, mas você tem a CNH, entenderam? Discricionariedade, a própria norma pode dizer assim, ó, você pode ou não, é discricionário. Mas essa discricionariedade geralmente é da administração e não do particular. Então, às vezes a gente lê um edital e está escrito assim, ó, a critério da administração. Quando vem a critério, essa discricionariedade, que pode ou não pode, mas detalhe, está escrito. E se não tiver escrito, não pode fazer simples assim. Tudo bem, gente? Então, discricionário é a faculdade de, vinculado é obrigação de. Princípio da legalidade para administração. Você só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Só não está escrito nada. Então, isso é proibido fazer. Simples assim. A omissão para o particular você não precisa fazer. Não é assim, gente? Quando a gente for estudar determinados atos administrativos, vocês vão ver muito o princípio da legalidade, tá? E, gente, não precisa ser lei, pode ser uma norma, pode ser uma resolução, pode ser uma portaria, pode ser uma normativa qualquer. Próximo princípio, da moralidade. Gente, moralidade é o fazer o correto, o justo, a boa-fé, é o ser bonitinho, probo. Ah, olha essa palavra que bonita. Ai, você é probo. Você nunca usa esse termo, né? Chega lá pro teu namorado, pro teu peguete e fala assim, escuta, hoje você foi probo? Ele vai falar, o que você tá falando, sua louca? Você foi correto hoje lá no teu serviço, colega? Teu trabalho? Isso é atender o princípio da moralidade. Só que detalhe, hein? A moralidade é o senso comum. Não é o que você pensa particularmente, tá, colega? Porque às vezes o que a gente pensa particularmente não vale para a administração pública. E aí, na dúvida, como que a gente resolve? Coletividade. O que está privilegiando a coletividade? E aí tem aquele contrassenso, né? Nem tudo que é legal é moral, mas tudo que é moral. Sabe essa história? Como assim, professora? Prof, sua louca, não entendi. Eu fico empolgada porque direito administrativo é a minha matéria de especialização, né, Zé? Eu amo. Eu amo como todas as outras, mas eu tenho um carinho especial por direito administrativo. Quer ver uma coisa imoral, mas é legal? Vamos lá para o crime. Eu sei que vocês gostam de crime, até caiu minha pulseira aqui, quase me algema, minha gente. Eu sei que vocês gostam de crime. Quem não gosta de estudar a matéria de direito penal, execução penal e Código de Processo Penal? Gente, Susana von Richthofen. Se não é da época de vocês, faz um Google lá. Essa pessoinha falou com o namorado e com o irmão do namorado que ela estava feliz com o pai e com a mãe. Eles não deixavam. Ela é rica, rica, da família bem rica lá de São Paulo. O pai e a mãe estavam instituindo algumas proibições, etc. Esse cravinho já era do mal, com o irmão que também já era do mal. Aí ela resolveu que não queria mais os pais, porque os pais instituíam muitas regras para ela. Resolveram matar o pai e a mãe. A pedido, ela foi a mandante do assassinato do pai e da mãe. Condenada, sentenciada, né? Cumpriu a pena, se comportou, graduou, inclusive, enquanto cumpria lá a sua sentença, e ela foi posta em liberdade, na liberdade condicional. E hoje ela está aí, transitando livremente entre os cidadãos lá de uma
cidadezinha perto de São Paulo. Pergunta que não quer calar. Doutora, o que essa Janha está fazendo solta na sociedade? Uma mulher que manda, na época ela tinha 20, 21 anos, já era maior de idade, manda matar os pais. Ela está transitando livremente na sociedade. Casou, está grávida, acho que até já ganhou filho, está vivendo a sua vida normalmente. Pergunta, totalmente ilegal. Ela cumpriu com o seu dever com a sociedade, ela cumpriu a sentença dela, se comportou e tem direito agora de responder o processo de liberdade. E daqui a pouco mais nem liberdade condicional ela tem. Ou seja, ela não vai dever mais nada para a sociedade. Moralmente falando, concordo, mas a moralidade aqui é lá do meu direito privado, concordo? É a tua moral, porque aí nós estamos falando de um crime, direito penal. Vocês estão entendendo, gente? Agora, a moralidade administrativa disso. O senso comum tem que entender que está tudo certo. Não fiz nada, doutor. Ela já cumpriu com o seu dever com a sociedade. Moralmente, professora, eu não concordo que essa Janha está andando para cima e para baixo. Vai fazer o quê, seu louco? Só se ela fizer alguma coisa ilegal. Entenderam? Então, o princípio da moralidade é o fazer o correto, é o fazer o justo. É aquilo que a sociedade não reprova. Geralmente, quando a gente fala de moralidade, a gente tem que entender, inclusive, o posicionamento de todo agente público. Lembrando que dentro da categoria de agente público eu tenho agente político. Às vezes tem algumas coisas que tem político que falam umas coisas totalmente desnecessárias, falando, nossa, essa doeu. Mas não foi ilegal. Atendeu ou confrontou a moralidade. Bem, minha gente? Aí ele continua, né? E lembrando que hoje, quando a gente fala de moralidade, foi trazida inclusive a ideia de probidade administrativa. Fazer contra a moralidade administrativa vai gerar lá uma improbidade administrativa. Ou seja, o contrário à moralidade é a improbidade. Essa é a lei que consta no seu edital. Impessoalidade. Está aí um princípio também importante. Gente, uma coisa, né? Lembra que eu falei para vocês que vocês iam decorar esses artigos e é um mnemônico que todo mundo conhece como LIMPE. E se você não conhece, agora, legalidade, minha lei horrorosa, impessoalidade, moralidade, publicidade, qualidade, publicidade, o E aqui, ó, de já passamos pela legalidade, já passamos pela moralidade, vamos para a impessoalidade agora. Gente, impessoalidade é pensar no coletivo. Sempre pensar no coletivo. Por exemplo, para eu contratar pessoal para a administração pública via concurso público, atende o princípio da impessoalidade. Para eu comprar coisas, adquirir coisas, quando eu falo eu, leia-se aqui, administração. Eu estou falando da lei de licitações. Não posso simplesmente comprar. Eu tenho que atender uma norma que se chama lei de licitações. Então, gente, a finalidade é sempre a impessoalidade. Até para doutrinadores, dizem que o princípio da impessoalidade decorre do princípio da igualdade, da oportunidade para todos. Quando o edital vem amplo. Professora, quando o edital traz cotas, ações afirmativas, trazendo igualdade para aquele grupo. Por exemplo, negros e pardos, a reserva para deficientes. Princípio da impessoalidade. E às vezes pergunta também que sempre me fazem, professora, e se os negros, os pardos, os deficientes, por exemplo,
não atingiram a nota mínima, aquela reserva de vagas vem para ampla. Então vamos imaginar, tinha 5 vagas destinadas para eles, tá? Vagas reservadas. Só 4 atenderam o mínimo, a nota mínima, a nota de corte, vamos colocar assim, do concurso. Sobrou uma vaga, volta para o amplo. Isso é princípio da impessoalidade. Pensar na coletividade. Quer ver uma coisa que aliás, é trazido aqui no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que atende o princípio da impessoalidade? Quando um agente político vai efetivar propagandas, publicidade da sua gestão, ele sempre tem que fazer de forma educativa ou orientativa. Como assim, pessoal? Ai, no meu governo eu fiz isso, isso, isso. Não tem mais que obrigação, seu louco. Agora, foi ampliada a campanha de vacinação contra a dengue em Curitiba, atendendo a demanda local que se faz presente. Está informando que a campanha de vacinação, por exemplo, né, gente, tudo situação hipotética que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Campanha de dengue, né, essa vacinação, que é nacional, etc. Em Curitiba, como a demanda é maior por causa dos focos de dengue aqui, aí o prefeito ampliou, por exemplo, a data para vacinação. Entenderam, gente? Essa é uma forma de orientar a população. Agora, olha o que confronta absolutamente o princípio da impessoalidade e acontece direto. Obra pública. Toda obra pública que se preze tem lá uma plaquinha com o nome do Cicraninho. Prefeito Cicraninho da Silva, gestão de 2020 a 2024. Gente, obra pública. Não tem mais que obrigação, seu louco, de fazer. Por que você tem que colocar teu nome? Basta colocar lá a gestão de 2020 a 2024. Isso afronta o princípio da impessoalidade. Mas toda obra pública está lá o nome. Eu sei. Mas lembra que a gente já combinou aqui, e vamos reiterar, que acontece na vida real, não pode trazer para comando de prova? Lembrando que nós estamos lá em Neverland. Eu, você, Peter Pan, Michael Jackson e Amy House. Terra do nunca. Dono que está na doutrina, está na lei, não o que acontece na vida. Eu só trouxe o exemplo para vocês entenderem que quando um gestor público municipal, que é o exemplo que eu dei de um prefeito, que pode ser governador ou até presidente do Brasil, lógico, ele coloca o nominho dele lá, é uma vaidade. Ele está afrontando o princípio da impessoalidade, porque a gente pensa na generalidade. Meu Deus, se ele se candidatou, foi eleito para ser um gestor, um administrador, ele não tem mais que obrigação de fazer lá o viaduto Xing-Yang. Ele não tem mais que obrigação de fazer, dar essa melhor condição de vida para os munícipes, por exemplo. Então, eis aí, quando a gente fala de princípio da impessoalidade, é vedação de promoção do agente público. Ele não tem que se promover. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade, minha gente, é a regrinha básica da administração pública que até parece uma redundância. Todos os atos da administração pública deverão ser públicos. Repitam comigo. Todos os atos da administração pública devem ser públicos, exceto quando afete a segurança nacional ou seja decretado o sigilo. Então, por exemplo, sabemos, né, que tem processos que correm segredo de justiça, porque a própria lei traz essa informação. Por exemplo, quando tem envolvimento de menor de idade, seja uma ação de alimentos, seja uma ação em que nós temos lá um infrator, né, um adolescente infrator, ou quando a própria pessoa pede sigilo para que não seja exposta, porque os processos, em regra, são públicos. A administração pública não é diferente. Tudo o que se faz deve ser público.
Modernamente, quando a gente fala da publicidade, as pessoas falam, é o meu portal da transparência. No meu governo eu prestei contas. Não tem mais que obrigação, desde 88, seu louco. Então, quando fala transparência, é uma coisa mais moderna para falar do princípio da publicidade. Enfim, o povo gosta. É mais, que soa melhor, né? Portal da transparência, mas tem obrigação, minha gente. Mesma coisa quando as pessoas falam assim, ah, professora, eu entrei lá no portal da transparência para ver quanto que ciclano recebe. Namoradinho, meu peguete, ele ficou brabo, porque eu estou invadindo a intimidade, a privacidade dele. Não, minha filha, se ele é agente público, você tem o direito de saber quanto ele recebe, como qualquer outro cidadão do Paraná, por exemplo. Tem o direito. Porque agente público recebe do erário público, recebe dos cofres públicos. Aquela velha história que as pessoas gostam de falar, eu não gosto muito, mas você sabe quem está pagando teu salário? Eu pago teu salário como contribuinte. Sabe quando a gente fala assim para servidor público? Tal da transparência, as pessoas usam, aqui no Paraná, inclusive, a nomenclatura, né? Se você entrar lá, você colocar lá, Portal da Transparência do Paraná, pum! Digite o nome no já. Tá aí, gente. Quer saber quanto que o Janho, quanto que a Janha ganha? Portal da transparência. Se for agente público, agente privado, não. Agora, meu namorado trabalha lá numa multinacional, não sei o que, ele fala que ganha tanto, mas acho que é mentira. Como que eu vou saber? Eu diria até que legalmente não tem como você saber, né, colega? Porque isso é tido como sigiloso dentro da empresa dele, lá no RH. Departamento de pessoal, o que vale. Tudo bem, gente? Então, o princípio da publicidade para a administração pública, todos os atos serão públicos, exceto quando a lei ou norma dizer o contrário. Quer ver uma coisa que acontece na administração pública e é sigiloso? Processo administrativo. Enquanto está correndo esse processo administrativo contra o servidor XYZ, ele é sigiloso. Ele só passa a ser público quando houver uma aplicação de sanção. Algumas, inclusive, nem todas. Por exemplo, quando houver a demissão, será publicado, inclusive, em diário oficial. Agora, conforme o lugar ao qual ele esteja vinculado, se é uma advertência ou coisa do tipo, isso continua sendo sigiloso. Então, vejam, uma coisa pública que ocorre de forma sigilosa, de forma excepcional. Bem? E por fim, mais novo, mais recente princípio da eficiência, eu digo mais novo, mais recente, porque ele foi introduzido na nossa Constituição Federal por uma emenda constitucional 19 de 98. Essa emenda, gente, que já faz um tempo, eu sei, ela trouxe a reforma administrativa no Brasil. E dentre a reforma, ele trouxe o princípio da eficiência. E eu resumo o princípio da eficiência num mnemônico. PRU. Presteza, rapidez, urbanidade. Para quem vai trabalhar no lugar de contas, prestação de contas, o princípio de eficiência é junto com a economicidade. Não é o caso de vocês. O que é ser eficiente? É o melhor resultado, é o uso racional dos meios. Quer ver? Presteza. Presteza é saber o que você está fazendo. Quer ver um exemplo contrário à presteza? Você vai no lugar público, chega lá no balcão de informações, tá bonitinha lá, no celular, né, gente? É terceirizada, não tem nenhum vínculo, mas não interessa. Você tá lá, se ela tá lá, é para prestar informações, não é isso? Ela tá lá, no celular. Chega, bom dia. Podia dar uma informação para mim? A guria nem olha para tua cara. Fala, escuta, preciso saber, né, se aqui vocês tratam de protocolo. Gente, para que serve esse balcão de informações, pelo amor de Deus, gente? Estão entendendo? Presteza. Ah, professora, mas eu vou entrar no lugar, eu não vou saber tudo. Eu tenho estágio probatório para aprender a desempenhar as funções inerentes ao cargo. Não sabe? Pergunta para quem sabe, gente. Simples assim. O que você não pode deixar é o administrado, quem precisa do serviço, sem resposta. E se não for de sua competência, encaminha para onde tem competência, de forma educada. Rapidez!
Como o nosso serviço público é rápido no Brasil, né, minha gente? Só que não. Gente, quanto tempo você está esperando lá resolver determinada situação? O princípio da eficiência diz que é para ser rápido. E por fim, urbanidade, que eu tenho hashtag vergonha alheia, diz que a pessoa tem que ser educada. O agente público deve ser educado. Tudo, né, gente? A emenda constitucional, quando ela foi criada, era para desburocratizar o sistema. O termo nem é utilizado nos dias de hoje em razão de toda a tecnologia envolvida. Mas vamos combinar, né, gente? Uma emenda constitucional dizendo que a administração pública, por meio dos agentes, tem que tratar atendendo a urbanidade os seus administrados. É um exemplo da minha bonitinha que está lá no balcão de informação, no celular, chega bom dia, ela responde assim, só se for para você. Ou às vezes você cumprimenta uma pessoa, bem que em Curitiba a gente não fala com estranho, mas enfim, dá bom dia para a pessoa, você fala bom dia, a pessoa fala oi, fala bom dia, a pessoa nem acredita que você está cumprimentando. Então, gente, eis aí o princípio da eficiência trazido em mnemônico para vocês nunca mais esquecerem. Temos outros princípios? Temos vários outros. Supremacia do interesse público sobre o privado, que a gente já falou, que a regra em direito administrativo vai prevalecer o direito da coletividade sobre o público. Segurança jurídica, perfeito o princípio da segurança jurídica, que é quando nós temos uma decisão definitiva sobre determinado assunto, esse assunto não pode ser alterado, tá? Por isso que a gente fala assim, gerou coisa julgada, gerou direito adquirido. A partir do momento que nós temos uma decisão sobre determinado assunto, isso não pode ser alterado. Por isso que lá no judiciário a gente utiliza o termo a sentença transitou em julgado, ou seja, não tem mais possibilidade de recurso. É isso e acabou. Razoabilidade e proporcionalidade, eu gosto assim, ó, adequação entre meios e fins. É muito utilizado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade em processo administrativo. Eu só vou aplicar aquela sanção àquele servidor se a sanção for proporcional à irregularidade ou dano que ele causou. Motivação, nós vamos ver em administração, tudo deve ser justificado, motivado. E por fim, não menos importante, princípio da autotutela, que diz que a administração pública não precisa ir lá no judiciário para resolver suas demandas. Por isso que nós temos processo administrativo. O famoso ver administrativamente, que aliás eu gosto bastante de ver as coisas administrativas. Ah, professora, tem aqui um item do edital, aqueles negócios de mandato de segurança, manja? Gente, antigamente as pessoas entravam em concurso público por mandato de segurança. Hoje não entram mais. Se você não atender objetivamente os requisitos do edital, tchau. Salvo se houver uma coisa muito ilegal. Ah, professora, tem uma questão, por uma questão eu não entrei. Vou entrar com recurso com essa questão. Administrativo. Se foi negado no administrativo, você acha que o judiciário vai converter isso? Ah, professora, eu quebrei a minha perna pro TAF, no TAF diz que eu tenho que estar apto. Vou entrar com uma liminar. Às vezes, essas questões vocês resolvem administrativamente, sem buscar o judiciário. Aliás, existem todas essas possibilidades recursais dentro da própria administração. O edital não tem previsão de recurso administrativo? Pois bem, utilize dessa ferramenta. Eu sou absolutamente favorável. No judiciário, além da demora, da expectativa, você vai gastar. E nem agora, óbvio, por uma coisa absolutamente ilegal, absurda, tem o direito de, claro, buscar o judiciário. Em situações protelatórias, gente, não façam isso. Não desenvolvam mais essa ansiedade na vida de vocês, sabe? Ai, professora, fiquei por uma questão, vou entrar com recurso, vou entrar com mandado de segurança. Bobagem. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, a administração tem o princípio da autotutela. Você não precisa ir no judiciário para resolver determinadas situações, porque você pode resolver administrativamente. Bem, lembrando que mais informações doutrinárias vocês vão encontrar aí no material, tá? Vamos ver como isso foi pedido em comando de prova, minha gente? Então, vamos lá. Banca Univida. De acordo com a Constituição Federal de 88, a administração pública direta e indireta deve obedecer os seguintes princípios. Nesse sentido, qual princípio não é explicitamente citado na Constituição? Lembrem do LIMP.
né? Olha aqui, ó, legalidade está aqui, impessoalidade está aqui, eficiência está aqui, publicidade está aqui, logo inovação não faz parte do meu rol de princípios explícitos na minha Constituição, no caput do artigo 37 da Constituição Federal, questão, ó, melzinho na chupeta, né? Próxima, banca IBAD, não é IABAD lá, gente, eu errei aqui, ó, para digitar, tá? Em conformidade com as disposições da Constituição Federal de 88, a administração pública direta e indireta sempre usa, né, gente, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá a determinados princípios que irão nortear as suas ações. Nesse sentido, pode-se afirmar que um dos princípios da administração pública é o da executoriedade, publicidade, motivo ou tipicidade. Gente, em qual motivo, em qual momento nós utilizamos executoriedade? Em qual momento nós usamos motivo? Lembrando que está pedindo Constituição Federal. Constituição Federal, leia-se LIMP. Está aqui, ó. LIMP, né? Em qual momento usamos a tipicidade? Aqui trouxe atributos lá do nosso ato administrativo. Gente, só sobrou também em questão melzinho na chupeta sobre princípio. Tudo bem, gente? Olha que maravilha! Com isso, quero contribuir para o estudo sobre o tema princípios. Vai foco? Tamo junto!